Boa noite a todos. O meu nome é Ana Moreira e eu sou uma apaixonada por trabalhar dentro de uma área que se chama autodesenvolvimento e ajuda pessoal. E hoje hoje vamos falar de um tema que me é muito grato, que eu gosto muito de falar, que se chama o tema da prosperidade. Portanto, a lógica e o facto de ter ganho este tema em relação aos temas que nos propuseram e que nos pediram para que falássemos, tem a ver com o facto de que pensamos uma das coisas mais complicadas que vai acontecer ou que poderá acontecer após a pandemia ou durante a pandemia, agora enquanto começarmos a trabalhar e voltarmos à nossa vida normal, que seja o problema económico. E portanto, dentro dessa lógica é que resolvemos falar sobre prosperidade. Hoje também queria começar a falar-vos, pedir-vos ajuda sobre um tema que se chama entreajuda ao próximo. Fui contactada hoje que um projeto chamado CASA, que esta sigla quer dizer Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, tem uma delegação do Norte, na zona do Porto, com 400 voluntários e que distribuem comida. Pedem-me então que vos transmita que precisam de cobertores, mantas, shampoos, gel de banho, giletes, pensos higiênicos, desodorizantes, escovas dos dentes e pasta dos dentes. Portanto, a todos aqueles que quiserem ajudar a esta causa, podem entregar, se for aqui na zona do Porto, diretamente no projeto CASA ou no meu consultório no Porto, que depois a nossa equipa se vai encarregar de distribuir. Então, hoje vimos aqui falar de prosperidade e a prosperidade é supostamente uma coisa difícil de explicar e o Albert Einstein disse que quando nós não conseguimos explicar uma coisa de modo muito simples é porque não o entendemos bem. Portanto, eu vou tentar explicar-vos a prosperidade dentro daquilo que eu estudei e que estudo e o mais simples possível. E é muito interessante porque quanto mais eu estudo a área da prosperidade, mais chego à conclusão que é muito fácil ser próspero. E a prosperidade e a abundância na nossa vida podem ter a ver com muitas coisas. Eu posso ter prosperidade económica e não ter prosperidade amorosa, eu posso ter prosperidade amorosa e não ter prosperidade na minha saúde, e eu posso ter prosperidade económica e não ter prosperidade nas áreas do lazer e do desfrutar da vida. Então, aquilo que eu gostava de vos transmitir hoje é uma conversa sobre prosperidade económica, com a premissa de que todos nós podemos aceder à riqueza infinita do universo. Esta é uma regra básica, é uma lei universal e que deve ser posta em prática e por isso é que tenho feito estas palestras na área da prosperidade. Obviamente que todos nós sabemos que há determinadas coisas com as quais nos devemos ocupar enquanto estamos neste corpo físico, tenho falado muito sobre isso. Há molduras inevitáveis que nós temos de viver aqui no planeta Terra, não é? Nós temos de cuidar do nosso corpo físico, temos de cuidar da casa ou, portanto, da zona onde vivemos, temos que tratar da locomoção e temos que ter uma subsistência humana, aquilo que entra dentro da área da economicidade, segundo o professor Valdo Vieira. Então, para nós sermos altamente prósperos do ponto de vista da prosperidade económica e financeira, é muito importante que nos apercebamos que temos determinadas crenças acerca do dinheiro.
Estas crenças são as crenças que nos impedem de atingir a máxima prosperidade económica e o máximo sucesso económico que viemos aqui a poder ter. Porque quanto mais prosperidade económica ou financeira eu tenho, mais eu consigo que os outros prosperem à minha volta. Esse é o objetivo, a premissa máxima da prosperidade económica. Então, existem determinadas crenças acerca do dinheiro e são estas crenças que não nos deixam prosperar. A primeira crença é que o dinheiro não traz felicidade. Nós somos levados a acreditar, de tanto ouvir, de que o dinheiro não traz felicidade, mas na realidade o dinheiro é um meio para nós alcançarmos momentos felizes. O dinheiro dá-nos o poder da escolha. O dinheiro estimula a felicidade associada a boas relações sociais, a saúde, a concretização de propósitos de vida, entre outros. Portanto, nós temos a ideia de que o dinheiro não traz felicidade, que é aquilo que nós ouvimos. E, portanto, neste sentido, nós vamos achar que não somos merecedores de dinheiro e não somos merecedores de prosperidade económica, e esta é uma crença que nos limita. Outra crença péssima, horrorosa, é que o dinheiro não cresce nas árvores, mas, na realidade, nós temos de, em boa verdade, se considerarmos o dinheiro como papel, então nós sabemos que o dinheiro vem do papel e o papel vem das árvores. Portanto, quando, de certeza que todos os que me estão a ouvir, uma ou outra vez ouviram na vossa infância, quando queriam alguma coisa que era demasiado custosa economicamente, ouviram isto de que o dinheiro não cresce nas árvores. Então agora podemos combater esta frase de que na realidade o dinheiro enquanto papel vem das árvores e devemos interpretar o dinheiro como o dinheiro crescendo como uma árvore, em que eu, por exemplo, faço um determinado investimento económico e o meu investimento económico vai crescer e vai dar os seus frutos tal qual como uma árvore. A terceira crença acerca do dinheiro é que o dinheiro só se obtém arduamente, dedicando todo o meu tempo ao trabalho. E esta é uma crença que implica sacrifício, implica trabalho árduo. Devemos combater esta crença da seguinte forma: o trabalho dá-me prazer, a maioria das pessoas mais ricas no mundo não se mata a trabalhar. Portanto, eu não preciso de dedicar todo o meu tempo ao trabalho para daí obter dinheiro. Portanto, é a crença de que para eu obter eu tenho de dar. A quarta crença acerca do dinheiro é que as condições de vida mais humildes, como por exemplo uma origem humilde dos meus pais ou uma profissão na qual eu supostamente não ganho tanto dinheiro, não me permitirão ganhar muito dinheiro. E nós sabemos perfeitamente que existem muitos bilionários que vêm de meios pobres e que nem sequer foram à faculdade, portanto, nesta perspectiva, todas as pessoas podem ser prósperas. A quinta crença acerca do dinheiro é que o investimento em termos económicos e financeiros é só para os ricos. Isto não é verdade, como sabem. Primeiro porque o mercado financeiro está aberto a qualquer pessoa. Depois porque qualquer pessoa pode poupar e investir parte do dinheiro que ganha e assim reinvesti-lo economicamente. Depois há uma crença que nos é transmitida pela religião, que é: os ricos não chegam ao reino dos céus. Já de certeza que ouviram isto inúmeras vezes. Está no Evangelho de São Mateus, em que Jesus vai dizer aos discípulos: em verdade vos digo, é difícil para um rico entrar no reino dos céus, e eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nós estamos a ouvir isto há 2000 anos
isto está escrito, quem foi educado catolicamente, quase todos nós fomos, pelo menos neste país, e portanto isto permanece no nosso subconsciente e torna-se então uma crença limitadora. E como é que nós podemos aprender o oposto? É que é preciso ir à época em que esta metáfora foi escrita e interpretá-la segundo aquela realidade. Então o que é que acontece? Na época em que esta metáfora foi escrita, a porta em Jerusalém pela qual as pessoas e os camelos entravam depois do pôr do sol chamava-se justamente agulha. Portanto, para os camelos entrarem para dentro, tinham de entrar de joelhos, o que é muito fácil para este animal, mas implicava deixar a carga que transportavam do lado de fora. Portanto, significa que os mais ricos, com mais carga, podiam entrar desde que deixassem a carga. Claro que se nós interpretarmos isto à letra, quando eu morro, quando eu deixo o meu corpinho físico maravilhoso, eu literalmente não transporto nada, a não ser a minha consciência. E a minha consciência vai então repleta de todas as experiências e de todas as aprendizagens que eu realizei enquanto a minha existência intrafísica no planeta Terra. Então, lembrem-se, sempre que ouvirem esta crença limitadora, lembrem-se da história e lembrem-se daquilo que quer dizer. Outra crença é que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é corrupto, que o dinheiro é um objeto, que o dinheiro é sujo e corrupto e desonesto. E na realidade, lembrem-se que o dinheiro é um objeto, o dinheiro é um meio de troca e, portanto, os adjetivos podem ser para aquilo que fazemos com o dinheiro. Se eu vou fazer um negócio que seja corrupto, se eu vou fazer um negócio que seja sujo, não é o dinheiro que é sujo, não é o dinheiro que é corrupto, é o investimento ou negócio que eu faça. Portanto, temos que ter cuidado quando usamos estes objetivos. Depois, outra crença, também uma crença muito religiosa, é que é pecado ser rico, portanto os ricos são más pessoas, os ricos são desonestos, os ricos só pensam no seu próprio bem, e temos de contrapor isto com o facto de que uma pessoa pode ter muito dinheiro e dedicar-se ao seu desenvolvimento espiritual. A maioria das pessoas prósperas estão envolvidas em causas sociais e a maioria das pessoas ricas não é desonesta, contrariamente àquilo que é noticiado nos meios sociais. Depois, outra crença é a crença de que quanto mais dinheiro eu tenho, menos dinheiro haverá para os outros. Isto é mentira, porque se alguém fica mais rico, aumenta a probabilidade de colaborar no crescimento da riqueza de outras pessoas. Outra crença é que não existe trabalho por causa da crise, isto é o que me incitou a fazer esta palestra, e esta é combatida com o facto de que talvez esteja na altura de nos reinventarmos, de programarmos outros trabalhos, de programarmos outras coisas, de estudarmos outras matérias, de verificarmos o que é realmente importante para o mundo, então a partir daí conseguimos, ao reinventarmos-nos, ser prósperos, combatendo desta forma o desemprego. Outra crença acerca da prosperidade, e esta é muito importante, eu gosto muito desta crença, tem a ver com o que nós chamamos, dentro da sanação da árvore familiar, a lealdade aos meus antepassados. Então, quando eu, por lealdade aos meus antepassados, nem me aproximo do sucesso, já expliquei isto na palestra da sanação da árvore familiar, quando eu, por lealdade aos meus antepassados, sou pouco bem-sucedida, sou pouco próspera, tenho trabalhos que não me fazem feliz, no qual eu sou pouco remunerada. Neste sentido, é muito importante nós fazermos um trabalho terapêutico, psicoterapêutico, que é a sanação da árvore familiar, na qual eu vou estabelecer, na qual eu me vou libertar do antepassado ao qual, por lealdade, eu continuo pouco próspera, ok? Já expliquei isto muitas vezes, se tiverem alguma dúvida, vão ver então a palestra da sanação da árvore familiar.
Isto para o caso de acharem que trabalham muito e são pouco prósperos na vossa vida, não atingem uma prosperidade. Há também uma crença que nos impede de prosperar, que é a crença na qual nós podemos ser desonestos. O que é que quer dizer desonesto? Quando se diz isto, as pessoas dizem, não, eu não sou desonesto, eu sou uma pessoa honesta, mas desonesto quer dizer honesto. Portanto, é a explicação de que aquilo que nós tiramos da vida, a vida nos tira. É muito simples. Nós podemos sentir que não roubamos nada, mas, por exemplo, trazemos do escritório clipes, ou trazemos, por exemplo, selos, ou trazemos envelopes do sítio onde trabalhamos. Depois, sentimos que não roubamos nada, mas roubamos tempo às outras pessoas? Roubamos respeito às outras pessoas? Ou roubamos algum relacionamento? Então, todos estes roubos que eu faço, que são roubos, não são roubos muito importantes do ponto de vista, se calhar, económico, mas são uma maneira de eu estar a transmitir vibracionalmente que eu realmente não mereço a prosperidade na minha vida, porque eu tenho que pegar em determinadas coisas, ok? Isto é muito importante. E claro, as crenças que nos vêm dos nossos pais, algumas eu já falei, que é, por exemplo, não tenho dinheiro para esse brinquedo, achas que o dinheiro cai do céu, a vida custa muito a ganhar, portanto nós ouvimos isso, nós transmitimos isso aos nossos filhos. Eu achava que uma das vezes em que eu fiquei mais histérica comigo própria foi realmente quando eu já tinha começado a estudar a prosperidade e tinha lido livros sobre prosperidade e não sei, uma coisa qualquer que os meus filhos me pediram e eu automaticamente disse, mas achas que o dinheiro cai do céu porque a vida custa muito a ganhar? E quando eu digo isto, além de querer bater com a cabeça na parede, realmente entendi a importância das crenças e como estão gravadas no nosso subconsciente e que temos que fazer um trabalho consciente, lúcido e muito importante para nos conseguirmos libertar destas crenças. Portanto, por exemplo, quando um filho vos pede alguma coisa que de momento entendam que não podem dar economicamente, simplesmente dizem a frase, isso não estava combinado neste momento, vamos programá-lo para mais tarde. Ok? Portanto, é muito importante aquilo que nós pensamos. Outra das coisas é quando um filho, por exemplo, vos pede 5 euros, vocês dão 10 euros. Porque estão a passar a imagem da prosperidade para que eles se possam habituar à prosperidade e que se possam organizar em relação ao dinheiro. Então, o que é que nós devemos pensar e em que é que nós nos devemos focar por oposição às crenças limitantes? Portanto, o dinheiro cresce das árvores, que o dinheiro contribui para a felicidade, porque eu com dinheiro eu posso materializar os meus sonhos, que o dinheiro é limpo, que o dinheiro é próspero, que eu enquanto ser humano, enquanto consciência, nasci e estou neste planeta para ser próspera, o dinheiro é meu amigo, eu sou amiga do meu dinheiro, eu mereço ser próspera e rica. E ter abundância na minha vida. Portanto, quando nós queremos verdadeiramente mudar estas crenças, nós primeiro temos que tomar consciência do nosso comportamento, destas frases feitas e temos que identificar quais sejam as crenças e depois avaliar os sentimentos que temos em relação ao dinheiro. Porque quando eu avalio o sentimento que eu tenho em relação ao dinheiro, eu vou perceber o quanto isto está ligado à minha atual situação financeira e então eu posso fazer alguma coisa para modificar esta situação. Algumas das frases que são muito importantes nos focarmos quando queremos alterar a nossa situação económica e que penso será muito importante para todos depois deste isolamento social ao qual estamos sujeitos, foram escritas por uma senhora que se chamava Louise Hay e eu vou-vos ler algumas para que vocês possam escrevê-las e repeti-las muitas vezes. Por exemplo,
Eu sou um ímã para o dinheiro, a prosperidade de todo o tipo é desenhada para mim. Eu permito-me aceitar o bom da vida. Onde quer que eu trabalhe, sou profundamente apreciada e sou bem remunerada. O universo é próspero. Sempre vou ter tudo o que preciso no momento em que preciso. Eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou saudável, eu vivo num universo abundante e sempre que eu arrisco, o universo conspira a meu favor. Isto é muito importante, essencialmente para quem seja empresário, tenha de fazer riscos do ponto de vista económico. Então, há muitas pessoas que dizem a frase: eu nasci com o cu virado para a lua, certo? Já ouviram isso? Mas também há pessoas que dizem e tudo o que eu faço me corre mal. Quando eu digo tudo o que eu faço me corre mal, isso é uma coisa que se chama uma profecia autorrealizável do ponto de vista da programação neurolinguística. Portanto, eu consigo literalmente mudar aquilo que me acontece na minha vida através da forma como eu digo, neste caso é da linguística, que depois vai-me reprogramar em termos cerebrais. Então, termos muito cuidado com estas frases, podem procurar imensas frases, eu disse-vos algumas que eu gostava. Também é muito importante percebermos a diferença entre o pensamento de uma pessoa menos próspera e o pensamento de uma pessoa mais próspera. Existe um livro que foi escrito por um senhor chamado Robert Kiyosaki, em que ele escreve Pai rico, pai pobre, e ele diz claramente que enquanto o pensamento de uma família menos próspera tem a ver com o facto desta família pensar que a riqueza depende da família de origem, que o trabalho é a única maneira de ganhar dinheiro na vida, que dizem aos filhos: que pena que eu não posso pagar isso, talvez quando surja uma oportunidade. Portanto, o pensamento e a educação é uma educação escolástica, não é uma educação económica, e esta família com menos prosperidade sente-se vítima do mundo exterior. E culpa a economia, e culpa a crise, e culpa o mercado de trabalho pela pobreza. Há, portanto, um grande estigma, em relação às falhas e o medo dos erros. Enquanto que o pensamento de prosperidade de uma família em que os pais estão a tentar incutir aos filhos este sucesso económico e financeiro, é que ser rico ou ser pobre é uma coisa que se aprende, que o trabalho é para adquirir competências para começar o seu próprio negócio. E quando existe alguma coisa uma oportunidade que surja para comprar alguma coisa, a pergunta é: como é que eu posso pagar isto, e não que pena que eu não posso pagar isto ou que pena que eu não posso comprar isto. Portanto, neste sentido, esta família incute uma educação financeira ou económica, toma responsabilidade por si próprio e acredita que somos nós que criamos as circunstâncias do nosso sucesso. Portanto, a causa da pobreza é a ignorância e o medo auto-infligido e o medo de falhar. Aqui, o falhar é parte do processo e vamos aprender com os erros, portanto, são aprendizagens. Implica risco, implica um desafio. Portanto, ele diz que é melhor trabalhar uma série de anos criando um ativo para si próprio do que estar toda a vida criando este ativo para outras pessoas. Muito interessante, por exemplo, é aquilo que escreve Pablo Picasso em relação à diferença entre um pintor e um artista, e acho que vem muito a propósito, que um pintor é um homem que pinta aquilo que vende, enquanto que um artista é um homem que vende aquilo que pinta. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que o meu bem-estar não tem na realidade a ver com o meu êxito económico, que todos nós somos génios de acordo com as circunstâncias. Portanto, vamos lá a perceber o que é a prosperidade, o que é a abundância. O universo é infinito do ponto de vista da física quântica. No universo só existe abundância, porque no universo só existe energia.
É, portanto, um caminho de tomada da consciência quando eu entro na política da prosperidade. Então, lembrem-se sempre que nós somos filhos da abundância, embora nós não acreditemos nisto, porque nós não temos literalmente de fazer nada para ir de encontro a esta prosperidade, para ir de encontro à abundância. É como a mesma coisa se passa em relação ao amor. Nós somos filhos de amor, nós somos filhos de duas pessoas que se amaram, portanto nós somos amor em movimento. Nós literalmente somos amor. A mesma coisa é que nós procuremos a prosperidade quanto um peixe procurar a água quando está dentro da água. Reparem, provavelmente os peixes falam entre si perguntando-se onde é que está o oceano quando eles estão imersos no oceano. O mesmo se passa com os humanos. Nós perguntamos-nos e pensamos o que é que temos que fazer para atingir a prosperidade e a abundância e o sucesso em todas as áreas da nossa vida, quando na realidade nós estamos imersos num campo eletromagnético que contém toda esta riqueza. Existem vários livros sobre isto, por exemplo, o livro que se chama O Segredo, que fala do segredo da abundância, no qual referem um escrito que está mais ou menos há 3.000 anos atrás, que é a Tábua de Esmeralda, de um grande mestre chamado Hermes Trismegisto, e é o primeiro vestígio que se refere em relação àquilo que ele considera a abundância e em relação àquilo que se considera a prosperidade. Portanto, é muito importante nós sabermos a definição do que é a prosperidade, do que é a abundância, porque lembrem-se que a pergunta de seremos já todos nós milionários, nós vivemos num planeta Terra com água, cerca de 70% do planeta Terra. O nosso corpo tem 70% de água. Nós temos uma riqueza infinita em nós, igual à do planeta Terra. Portanto, quando nós nascemos, já é a riqueza. Já somos milionários de nascimento, até porque nós somos milionários de coração. Reparem uma coisa tão interessante. O corpo, portanto, o nosso sangue tem umas bolinhas que se chamam os glóbulos vermelhos. Existem cerca de 6 milhões de glóbulos vermelhos por cada milímetro cúbico de sangue. Os glóbulos vermelhos têm uma substância que se chama ferro, transportam o ferro. O ferro que nós temos cerca de 3 miligramas de ferro no nosso corpo. É muito interessante, porque então significa que o ferro que nós temos dava para fazer um prego. Mas o ferro é um dos elementos mais abundantes do planeta Terra. E o núcleo da Terra é formado essencialmente por ferro. Então o que é que isto quer dizer? Que nós já somos milionários em termos do coração, em termos do sangue. Portanto, a magia da vida é real. Nós fomos levados a acreditar no Pai Natal, nós fomos levados a acreditar na Fada dos Dentes. Nós perdemos contacto com este mundo mágico porque nós damos muita importância à lógica. Há sempre duas formas de ver um mágico. Quando eu estou a ver um espetáculo de magia, eu posso estar maravilhada, uau, que maravilha, o que é que eu estou a ver? Mas existem outras pessoas que quando estão a ver um espetáculo de magia, o que dizem é que aquele coelho saiu da cartola de um fundo falso. Eu fazia a mesma coisa se tivesse aquela cartola. Então, são este tipo de pensamentos que nos afastam ou que nos atraem em relação a tudo aquilo que nós pensamos que queremos da nossa vida. Porque a vida deve ser vivida, a vida não deve ser pensada. E estes contos de fadas, nos quais nós supostamente fomos educados, são aquilo que nos permitem ser brilhantes. Albert Einstein disse: se quer que os seus filhos sejam brilhantes, leia-lhes conto de fadas. Se quer que os seus filhos sejam ainda mais brilhantes, leia-lhes
mais contos de fadas. Isto porquê? Porque o verdadeiro sinal da inteligência não é o conhecimento, é a imaginação. Porque quando eu imagino, eu estou a criar algo neste campo eletromagnético que é infinito, que existe à minha volta, para que depois esse sonho se possa então materializar e se possa transformar em realidade. Então todos nós precisamos de contos de fadas, existem, como sabem, principalmente na Disney, existem muitos filmes que nos fazem sonhar e por momentos nos tiram de dificuldade da nossa vida. Então, o que é uma pessoa próspera? O que é uma pessoa rica? Quais são os indivíduos mais ricos do mundo? E os indivíduos mais ricos do mundo têm têm determinadas rotinas, que é mais ou menos isso que vamos tentar falar hoje, sobre isso, e são pessoas, na realidade, com muito dinheiro. O dinheiro no mundo nem sempre existiu, como sabem, o dinheiro não existia até ao século VII da nossa era. O dinheiro começou a existir neste século e era cunhado com umas moedas de prata, começou a existir na Grécia e passou a ser dado para comprar, para as primeiras compras, porque até aí, na realidade, havia aquilo que se chamavam as trocas. Também é muito interessante quando pensamos nas grandes revoluções da humanidade, não é? Nós temos a primeira revolução, que é a Revolução Agrícola, há cerca de 3.000 anos atrás. Esta revolução é aquela que nos permitiu o estabelecimento da família, tal qual nós a vemos hoje em dia, porque permitiu então que o homem passasse a estar no mesmo lugar, porque até aí era nómada, como sabem. Depois a segunda revolução, a segunda grande revolução, é a Revolução Industrial, que foi há cerca de mais ou menos 120 anos. Esta Revolução Industrial é que nos permitiu as primeiras ideias sobre o capital em termos económicos. A terceira revolução, podemos dizer que foi há cerca de 30 ou 40 anos, foi a revolução da informática, que permitiu de facto todas as ideias e toda a criatividade, permitiu o software dos nossos dias. E a revolução que se vai dar agora é a revolução da intuição. E esta revolução da intuição vai nos permitir saltar para aquilo que se vai passar depois deste tempo, depois desta crise económica que se vai seguir a esta crise da saúde que estamos a ter neste momento. Também era muito interessante pensar, não sei se alguma vez pensaram nisto, como é que seria o mundo se nós vivêssemos num mundo sem dinheiro? Quais eram as diferenças no nosso comportamento? Quais eram as diferenças das relações sociais e das relações familiares? Muito bem, então, depois desta introdução, eu gostava que cada um de vocês que está a ouvir pensasse um pouco sobre o que é que gostariam que acontecesse com este seminário, o que é que gostariam que acontecesse nesta palestra, ou seja, o que é que eu quero atingir na minha vida? O que é que cada um de vocês que está aí gostaria de atingir na sua vida? O que é que pretendem? Então, era importante que fizessem uma lista mais ou menos de 10 objetivos. Estes objetivos devem ser feitos numa folha de papel, escritos com um lápis, mas agora gostava de fazer um pequeno exercício, então se me permitem, vamos fazer o seguinte. Fechar os olhos, por favor, e só vão seguir o comando da minha voz. Inspiram profundamente pelo nariz, expiram lentamente pela boca. Inspiram profundamente pelo nariz, expiram lentamente pela boca, eliminando todos os bloqueios à vossa prosperidade. Inspiram pelo nariz, trazendo harmonia, expiram
pela boca com a eliminação dos problemas. E agora vão pensar em 3 objetivos. Um objetivo económico, inspiram e pensam no objetivo económico que querem atingir até ao fim do ano 2020. Expiram lentamente. Inspiram profundamente, pensando no objetivo de vida amoroso em relação às relações conjugais que querem atingir até ao fim deste ano, e expiram lentamente. Inspiram novamente, pensando no objetivo em relação à saúde que querem atingir até ao fim deste ano, e expiram lentamente. Então, quando têm claro os objetivos que querem para a vossa vida, ou que pensam que querem, porque muitas vezes as coisas não acontecem da forma como queríamos, porque não era o melhor para nós. Então, quando têm claro os 3 objetivos principais em relação à vossa vida, pensem o que é que estão a fazer para que aconteça exatamente aquilo que eu quero. O que é que cada um de nós faz para que aconteça o que quer? Como é que eu me estou a melhorar? Faço cursos de prosperidade, leio livros de prosperidade, elimino os bloqueios em relação à minha prosperidade. Portanto, isto são as ações positivas e ativas que eu faço em relação a que aconteça aquilo que eu quero. E o que é que eu estou a fazer para que não aconteça o que eu não quero? Ou seja, se eu não quero que falhe a minha relação, o que é que eu estou a fazer para que isso não aconteça? Se eu não quero que a minha empresa falhe economicamente, o que é que eu estou a fazer para manter a minha empresa bem do ponto de vista económico? Portanto, lembrem-se que o dinheiro, no meio disto tudo, depois de tudo o que eu falei sobre o dinheiro é na realidade o menos importante do que aquilo que nós vamos fazer com o dinheiro. Porque o dinheiro não é o objetivo da prosperidade, porque o dinheiro per se não tem valor. O valor do dinheiro vem dos sonhos que o dinheiro ajuda a que eu atinja na minha vida. Portanto, o dinheiro nunca deve ser a razão principal para nós fazermos as coisas. Nós nunca devemos fazer nada por dinheiro e nós nunca devemos deixar de fazer algo por dinheiro. Portanto, investir dinheiro é bom se o dinheiro está bem gasto. Gastar, investir dinheiro atrai riqueza se tu tens consciência. Porque, reparem, se o dinheiro per se fosse importante, teria sido criado pela natureza, tal como a natureza criou o espaço, o tempo ou as energias conscienciais. Portanto, o maior investimento desta vida intrafísica é em nós mesmos. E muito interessante isto, porque a maior preocupação da nossa consciência enquanto está aqui intrafísica neste planeta Terra deve ser não nos preocuparmos com dinheiro. Portanto, nós deixamos de nos preocupar com dinheiro quando nós temos dinheiro e quando nós atingimos então prosperidade económica. Portanto, podemos dizer que o objetivo desta palestra é que nós sejamos prósperos e abundantes economicamente para deixarmos de ir em busca do dinheiro. Porque nós devemos querer a prosperidade e devemos querer a abundância para nos libertarmos do apego das coisas. Lembrem-se, mais uma vez, que quando nós morremos, quando nós deixamos o corpo físico, nós só levamos as nossas experiências, nós só levamos as nossas aprendizagens. Nós, portanto, precisamos do dinheiro e é importante fazer palestras sobre as coisas materiais, não pelo dinheiro em si, mas pela pessoa que eu me posso transformar durante o processo da prosperidade.
eu tenho que mudar a minha consciência. E é isto que é difícil, porque aparentemente com aquilo que eu vos estou a contar seria muito fácil todos sermos prósperos, ricos e felizes, mas na realidade não é, porque implica uma mudança de consciência. E a mudança de consciência também tem a ver com uma coisa básica, que se chama as leis do universo. As leis do universo funcionam sempre, mesmo que nós não acreditemos nelas. As leis do universo foram escritas num livro que se chama Le Kybalion, onde estão descritas as 7 leis universais. Uma delas é a lei da atração, que diz que tudo aquilo que penso, falo e faço volta a mim. Ou seja, cada palavra minha, cada pensamento meu, cada ação minha envia para o universo ondas eletromagnéticas, fazendo com que isto se torne uma realidade. A lei da atração funciona mais ou menos igual à lei da gravidade. Quando Einstein se colocou numa árvore e caiu uma maçã na cabeça, o que fez com que ele redigisse a lei da gravidade, mesmo que eu não acredite na lei da gravidade, a lei da gravidade funciona. Portanto, a gravidade é aquilo que nos mantém literalmente presos ao chão, mesmo que eu não o saiba explicar. Portanto, lembrem-se que o pensamento é energia e, portanto, eu não atraio aquilo que eu quero, eu atraio aquilo que eu sou. Porque quando eu sou algo, eu imito um pensamento nessa frequência e é isso que vai, pela lei da atração, atrair então aquilo que eu pensei. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu quero ser próspera, mas eu quero ser feliz, eu quero ter uma relação bem-sucedida. E estamos sem relações bem-sucedidas, estamos sem dinheiro ao fim do mês, estamos sem saúde, quando supostamente todos nós deveríamos desejar essas coisas que aparentemente são tão básicas. Então porquê é que nós porquê é que isso não acontece? Porque na realidade nós estamos a atrair aquilo que nós somos e aquilo que pensamos no mais profundo do nosso ser. O que é que eu vos quero contar mais que seja importante? Isto aqui não interessa. Então, lembrem-se que as pessoas prósperas são as pessoas que têm o mínimo de esforço para o máximo resultado. Quer dizer, investem pouco para ganhar muito e valorizam-se, é a questão da valorização. E queria-vos contar nesta parte em que estamos a falar sobre o pensamento, relembrar-vos que temos cerca de 60 mil pensamentos por dia e temos cerca de 100 bilhões de neurónios, que o nosso corpo humano são 75%, 70% e 75% de água e que o nosso cérebro humano em particular tem cerca de 75% de água e que o cérebro tem uma estrutura que se chama o neurónio. O neurónio tem um potencial de membrana de repouso de cerca de 70 milivolts e o neurónio vai comunicar com outro neurónio e forma um potencial de eletrostático de cerca de 14 milhões de volts por metro. Isto é muito giro, porque quando vos conto isto, que é só uma coisa que está descrita, significa que nós então somos umas pilhas. O nosso cérebro contém mais de 80 bilhões de pilhas. O que é que isto quer dizer? Que eu estou preparada para colocar-me em movimento. E nós, enquanto humanos, gastamos muita energia a travar. Uma pedra que esteja parada não tem energia até que comece a cair pela montanha abaixo. Eu não tenho energia até que eu me comece a movimentar. Então, quando algo está parado, como por exemplo, quando alguém está no desemprego, uma pessoa normal diz que está parado. Uma pessoa extraordinária, uma pessoa próspera, diz que é a energia que está em potencial a acumular-se para poder fazer uma coisa maravilhosa. Então, o que eu estou a querer dizer é que quando vocês querem alguma coisa, devem ir em busca e fazer com que algo aconteça. Porque para nós termos algo na vida, de facto, temos que nos movimentar e só devemos parar quando conseguirmos o nosso resultado.
E lembrem-se que muitas vezes o nosso plano inicial era ir do ponto A ao ponto B, ou seja, eu atingir a minha prosperidade de uma forma muito fácil, quase uma linha reta, mas a realidade é subidas e descidas e ações de sucesso e ações de falha, em que na realidade são tudo aprendizagens. Portanto, resumindo, quais são as regras para nós sermos prósperos após esta crise? Primeiro, criarmos hábitos geradores de riqueza e eliminarmos hábitos consumistas. Desenvolvermos a nossa inteligência estudando mais e de preferência estudando um tema muito específico. Arranjarmos um trabalho que verdadeiramente seja bom para nós, no sentido do usufruto, do desfruto que me dá aquele trabalho. Portanto, nós devemos trabalhar naquilo que gostamos e naquilo que queremos. Devemos desistir de um estilo de vida não saudável. A maioria dos bilionários no mundo tem hábitos de vida muito saudáveis, levantam-se cedo, deitam-se cedo. Devemos também desistir daquilo que pode ser considerado uma mentalidade a curto prazo. Portanto, em vez de pensarem, por exemplo, num objetivo a 6 meses, está bem que desenhemos um objetivo a 6 meses, mas que programemos um objetivo a 5 anos e a 15 anos. Portanto, quando fizerem a lista dos 10 objetivos que falamos, devem fazer um objetivo a curto prazo, um objetivo a médio prazo, como a 5 anos, e a longo prazo, como a 15 ou 20 anos. E depois devemos desistir de dar desculpas para não irmos procurar, para mudarmos de trabalho, dar desculpas para não começarmos uma empresa, para não arriscarmos verdadeiramente a sermos empresários. Portanto, devemos desistir desta mentalidade mais fixa e devemos desistir que as coisas acontecem da noite para o dia, desistir do nosso perfeccionismo, porque o perfeccionismo não nos permite ser eficazes na perfeição, e devemos desistir daquilo que se chama o multitask. Portanto, devemos desistir da multitarefa, escolhermos uma coisa, persistirmos nela, por exemplo, uma ideia de negócio, estarmos plenamente presentes e comprometidos com esse negócio, e quando o negócio se concretizar, então aí é que podemos ir para outro negócio. Também é muito importante desistirmos da necessidade de controlarmos tudo. Não vamos conseguir controlar tudo e muito menos vamos conseguir controlar tudo quando temos um negócio. Devemos desistir de dizer que sim às coisas que não apoiam os nossos objetivos a curto e a médio prazo. Devemos desistir de pessoas tóxicas, são aquelas pessoas que nos consomem a nossa energia, são as pessoas que são negativas, são as pessoas que são pessimistas. Então, para nós termos uma vez ouvi uma coisa muito interessante que dizia que para escolhermos um sócio, que devemos escolher um sócio para a nossa empresa ou para um negócio, da mesma forma que se escolhe um parceiro para jogar ténis. Ele ser fraco onde eu sou forte e eu ser forte onde ele é fraco. Portanto, quando eu desisto então de pessoas tóxicas ou pessimistas ou negativas, que na realidade o seu campo eletromagnético vai atrair aquilo que essa pessoa pensa, eu estou a evitar trazer para mim essa negatividade e esse pessimismo. Depois, muito importante, devemos desistir da necessidade do apreço, devemos desistir da necessidade de sermos apreciados pelos outros, porque eu tenho autoestima suficiente para fazer aquilo que eu acredito, para arriscar no negócio que eu acredito, para então melhorar a minha prosperidade a médio prazo, em vez de eu fazer coisas só porque as outras pessoas me dizem ou coisas que as outras pessoas possam ter apreço para aquilo que eu estou a fazer. E, portanto, neste sentido, devemos desistir da nossa dependência dos meios sociais, das redes sociais, daquilo que eu coloco nas redes sociais para estar a sentir-me fixe ou cool, ou quando vou a um sítio ou quando como algo, porque isto mantém-nos numa dependência que nos dá um apreço momentâneo, mas não é este o objetivo da prosperidade. Em relação ao trabalho, como eu já disse, devemos ser
devemos nos divertir a trabalhar e devemos ser idiotas. Idiotas, porque idiotas é uma pessoa que tem ideias, como já falamos, o cérebro gera à volta de 10 a 20 watts de energia, que é o suficiente para acender uma lâmpada. Portanto, uma pessoa idiota é literalmente uma pessoa que consegue criar, que consegue ter ideias. Então, em termos de regras que estamos a falar para sermos prósperos após a crise, realmente o trabalho é muito importante que nós gostemos daquilo que trabalhamos e nos esforcemos por, quando nos levantamos da manhã, é muito importante que nos levantemos com bem dispostos, porque vamos trabalhar, isto quando nos pudermos levantar e ir trabalhar fora de casa. Portanto, é muito importante quando estamos bem dispostos e motivados, porque se entre eu me levanto e me deito, eu faço aquilo que eu gosto, então eu vou-me levantar bem disposta, vou-me levantar motivada e pronta para ir trabalhar. Então, uma das técnicas, além destas regras que eu já estou a falar, para sair do desemprego, pressupondo que vai haver muito desemprego, é realmente que mudem de planos. Mantenham a meta, portanto, a meta é o vosso objetivo a médio e a longo prazo, ou seja, o que é que querem atingir, mas mudem de plano. E quando as coisas não correm da forma como vocês entendem, na realidade as coisas só se estão a reorganizar. É muito importante isto, porque cada pessoa de sucesso tem uma história com alguma dor e cada história com alguma dor tem um fim com muito sucesso. Portanto, nós devemos aceitar estas contrariedades que o universo nos está a colocar e estarmos prontos para o sucesso. E estarmos prontos para o sucesso também implica que tenhamos então esta crença de que cada um de nós é muito mais extraordinário do que aquilo que nos fizeram acreditar. Então nós devemos ser um bocadinho como o tio Patinhas, não sei se lembram daquela figura do tio Patinhas que nadava no dinheiro, eu lembro-me muito bem de ler os livros do tio Patinhas. Então há umas regras que vos podem parecer assim um bocadinho tolas, mas que é minha obrigação comunicar porque foi aquilo que eu estudei. Portanto, uma das regras para então termos algum magnetismo económico é tocar no dinheiro. Portanto, nesta perspectiva, devíamos deixar de usar multibanco e Visa e devíamos tocar no dinheiro, contar o dinheiro que temos na carteira. Outra coisa muito interessante, eu sei que vão se rir, mas não importa, é perfumar o dinheiro. Porque quando perfumamos o dinheiro e quando eu tiro uma nota do meu porta-moedas para pagar algo, eu vou deixar de pensar, por exemplo, quando vamos ao supermercado e gastamos 100 euros nas compras do supermercado. Normalmente, o que é que pensamos? Porra, mais 100 euros. Eu até há uma palavra que se usa muito na minha terra, mas que eu não vou dizer aqui. Hoje vou estar soft, que é domingo, portanto, lixei mais 100 euros. Quando eu mudo a minha crença, eu digo que estou a investir 100 euros na minha saúde, porque eu comprei uns alimentos orgânicos, comprei alimentos biológicos, comprei alimentos de cereais integrais, comprei fruta biológica, então eu estou a investir na minha saúde. Mas além disso, se eu estou a pagar com dinheiro e se eu tenho o dinheiro perfumado, quando eu retiro a nota da minha carteira, vem-me aquela sensação de perfume e isso estimula os receptores olfativos do meu nariz que vão criar uma sensação agradável no meu cérebro. Portanto, sem que estraguem as notas, por favor, perfumem o dinheiro. Também é muito interessante, mantenham sempre uma nota alta na carteira, por exemplo, uma nota de 50 euros, nunca gastem essa nota de 50 euros, esteja sistematicamente na carteira, colocar uma nota alta no espelho da casa de banho, de forma a que quando vão à casa de banho de manhã e consigam abrir os olhos, vejam a nota multiplica-se no espelho. Quando olhamos para o espelho estamos a ver o reflexo da nota, portanto isso do ponto de vista cerebral também nos causa uma sensação de multiplicação. E depois uma técnica muito interessante é colocar uma moeda
em cada sapato, porque então quando eu calco a moeda eu estou a ter a sensação de como se eu caminhasse no dinheiro e isso dá-me uma sensação de prosperidade. Uma coisa muito gira que podem facilmente descarregar da internet são uns cheques que existem em branco e vocês passam a vocês mesmos um cheque de 100 mil euros. Para quê? Para que vocês pensem, sintam o que é que fariam com 100 mil euros. Quando receberem um cheque de 100 mil euros, o que é que vão fazer? A quem é que vão telefonar? Qual é a primeira coisa que vão comprar? Então isto é muito interessante, também podem formular isto em relação a um bilhete, por exemplo, um bilhete premiado de um jogo chamado jogo de azar, na realidade é jogo de azar, mas em que vocês podem colocar as cruzinhas no bilhete e vão simular como se vos saísse. O que é que fariam? O que é que sentiam? É muito importante a sensação daquilo que sentiam quando estivessem a receber isto. Quando fazemos estes truques que vos estou aqui a dizer, que vos possam parecer perfeitamente totós, são uns truques que têm a ver com a mudança de consciência que isso implica, que temos que ter em relação à prosperidade. Portanto, vejam bem, isto é uma coisa que está provada. 90% das pessoas que ganham prémios da lotaria, 3 anos depois, estão em piores condições económicas. Então, estas pessoas não passaram pela mudança de consciência que devemos passar quando queremos atingir então este estado de prosperidade. É o que se chama o poverty thinking, quando eu acho que só vou ganhar dinheiro se me sair a lotaria ou se me sair um bilhete premiado. Este poverty thinking é uma pessoa que tem uma mentalidade pessimista em relação ao mundo, é uma pessoa consumista, é uma pessoa que se queixa dos problemas e que se foca naquilo que lhe falta e culpa os outros por aquilo que lhe falta. Só vê, portanto, obstáculos em relação a atingir prosperidade. Enquanto que uma pessoa próspera é uma pessoa que produz, que tem uma visão otimista do mundo, que encontra soluções, que se foca na abundância, que assume a responsabilidade por aquilo que lhe acontece e que vê oportunidades em todas as calamidades, nomeadamente em relação àquilo que estamos a passar hoje em dia e que se irá passar provavelmente uma crise mundial pelo isolamento social a que estamos sujeitos. Então estas pessoas, que são as pessoas que já têm o pensamento da prosperidade, vão estar muito melhores do que as pessoas que têm o pensamento de pobreza, digamos assim, não é bem a tradução do português. Portanto, lembrem-se sempre de utilizar afirmações de prosperidade. Eu prospero para onde quer que eu me vire, qualquer negócio que eu faço é um negócio próspero, o meu orçamento aumenta constantemente. E tendo em conta o que eu vos disse em relação a que nós criamos a nossa própria realidade, pensem também que o que é que necessitam e não têm, o que é que têm e que não necessitam. Estas coisas são muito importantes. Depois, o que é que necessitam e têm? Por exemplo, eu preciso de um computador porque eu preciso trabalhar na organização das minhas palestras, portanto, eu preciso de um computador e tenho um computador. Eu necessito de uma boa câmara e não tenho uma boa câmara para me gravar. Mas o que é que eu tenho e não necessito? Podemos dizer que se calhar dos 17 pares de sapatos que eu tenho, eu só precisasse de 7. E depois a quarta pergunta é o que é que eu tenho, desculpem, o que é que eu não tenho e não necessito? Porque é que é muito importante eu pensar o que é que eu não tenho e não necessito? Porque isso elimina os hábitos consumistas que eu posso ter. Quando eu escrevo que não tenho algo e não o necessito. Isso na minha cabeça vai-me eliminar este hábito consumista e eu poder comprar uma coisa da qual não vou necessitar. E a última pergunta, que é mais difícil, que é o que é que eu não tenho
e que nem sequer sei que me gostaria de ter? Esta para mim é a pergunta mais difícil. Portanto, repito as 5 perguntas que devem fazer para termos uma prosperidade do ponto de vista económico. O que é que necessito e não tenho? O que é que tenho e não necessito? O que é que necessito e que tenho? O que é que não tenho e não necessito? E o que é que não tenho e nem sequer sei que gostaria de ter? Portanto, outra coisa muito importante é a sensação que têm quando escutam a seguinte frase: é totalmente justo que me paguem enquanto eu me divirto, porque isto significa que então eu não tenho um trabalho, eu tenho uma ocupação que me dá prazer e por consequência estão-me a pagar por isso. Lembrem-se sempre, eu costumo dar este exemplo, que tem a ver com uma pessoa que ganhe muito dinheiro, faça um trabalho no qual ganhe muito dinheiro. Quando a pessoa vai à casa de banho fazer as suas devidas necessidades, está a ganhar X mil euros, porque ganha X mil euros por minuto. Portanto, significa que até na casa de banho ganha dinheiro. Então, quando temos este tipo de pensamentos que parecem ridículos, mas que nos fazem ter uma mentalidade e uma consciência na prosperidade. Para terminar então, em termos de conselhos financeiros, estabelecer uma meta, ou seja, por que razão queremos mais dinheiro, por que razão queremos prosperidade económica, que sejam informados e capacitados para chegar àquele vosso objetivo a médio prazo, por exemplo, ir a seminários, ir a cursos, para terem alguma aprendizagem dentro daquilo que se considera a linguagem económica ou financeira, pôr o dinheiro a investir, montar um negócio, adquirir uma casa, comprar terrenos e cometer erros. Porque nós, quando cometemos erros, mesmo erros do ponto de vista empresarial, nós vamos aprender e, portanto, seguir desenvolvendo-nos. Transformarmos a nossa consciência de uma consciência de pensamento pouco próspero para uma consciência de pensamento altamente próspero. Lembrem-se que as pessoas mais ricas do mundo constroem redes, aquilo que se chama o network business. Portanto, todas as outras pessoas procuram um emprego. Por isso é que eu digo que esta oportunidade que nos vai trazer a calamidade da crise económica vai permitir então que nos possamos reinventar e que possamos construir redes, e isso vai permitir que pessoas que ficam agora tristes ou estão preocupadas porque perderam o seu trabalho vão então reinventar-se e arranjar uma empresa, por exemplo. É isto que nos vai fazer esta crise, vai fazer com que nos possamos reinventar. Bom, então, o que é que eu tenho mais aqui para vos contar? Limpar as crenças acerca do dinheiro, portanto, todas as crenças que eu falei no início são muito importantes que as consigam limpar e eliminar da vossa vida. Pensar também na roda da abundância, a única coisa que nos falta falar em termos da roda da abundância tem a ver com a gratidão. Portanto, segundo a lei da atração, os iguais atraem-se e quanto mais gratidão tivermos, quanto mais gratos tivermos, mais abundância vamos magnetizar. Portanto, o agradecimento é a arte de atrair coisas boas e quero que agradeçam por tudo e por nada. Simplesmente porque estão a agradecer. O estar grato, o ser grato, é dar graças por tudo aquilo que eu tenho e por tudo aquilo que eu vou receber. Eu já estou a criar aquilo que vou receber, portanto eu já estou a agradecer. A ingratidão é quando eu tomo as coisas por garantidas. Portanto, o Walt Disney, por exemplo, usava muito o poder da gratidão. Lembrem-se então que quando agradecem devem agradecer devem dizer a palavra obrigado 3 a 4 vezes e portanto também espero que agora me agradeçam 4 vezes seguidas, porque quando nós dizemos obrigado 3 ou 4 vezes, de que obrigada, 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 obrigada por me estarem a ouvir e investirem o vosso tempo a ouvir o que eu tenho para vos dizer,
impede-me de simplesmente atirar a palavra com um obrigada. Portanto, quando eu repito mais que uma vez, eu aumento o meu foco da gratidão. E porque são, de facto, porque quanto mais eu agradeço, mais atraio as coisas para mim. E agradecer também, uma das coisas que podem fazer é agradecer a lista que façam. Então, quero que façam uma lista, quero que façam um quadro mágico. O que é um quadro mágico? É um quadro de cortiça, pode ser um quadro pequenino, que vocês vão colocar num local visível, no vosso escritório, ou na cozinha, ou na sala, onde vocês quiserem, e vão colocar no vosso quadro mágico aquilo que vocês entendem que gostariam de atrair para a vossa vida. Nomeadamente, uma fotografia do Quénia, se querem ir ao Quénia. Hoje eu estava a falar que tinha saudades de voltar à África. Então, por exemplo, eu tenho fotografias de sítios onde eu quero ir. Uma fotografia de uma casa, se querem mudar de casa, uma fotografia de um carro, uma fotografia de um trabalho, se querem então mudar de trabalho. Por exemplo, podem colocar uma fotografia vossa numa secretária com uma atitude sorridente. Então, quando vocês fazem este quadro, colocam as fotos e colocam obrigada, obrigada, obrigada em letras gordas, é como se vocês já estivessem a encomendar isto ao universo e já estão a agradecer, como estamos a antecipar aquilo que nos vai acontecer de maravilhoso. E com isto eliminamos os bloqueios à nossa prosperidade. Portanto, para concluir, a palestra de prosperidade pós-pandemia, lembrem-se, o dinheiro na realidade não existe, o dinheiro é uma energia, o importante é o valor que damos ao dinheiro, portanto nós devemos deixar de ver a crise económica, devemos deixar de ser aquilo que somos, eu deixo de ser aquilo que não me convém para ser aquilo que me convém. Portanto, eu uso a gratidão para criar o ser em mim que me convém ser e no qual me convém transformar. E lembrem-se sempre que a primeira regra que devemos ter na vida é sermos felizes, a segunda neste contexto é que deixemos de criticar, porque nós somos muito críticos, e passamos a agradecer. Lembrem-se que nunca vão ver um arco-íris se passarem a vida a olhar para baixo. Portanto, lembrem-se de olhar para o alto, para as estrelas e não olharmos para os nossos pés, porque isso faz-nos ter uma visão curta da vida. E quando nos tornamos conscientes disto, de tudo aquilo que seja material, então nós vamos nos desapegar do material, porque já nos deixamos de preocupar e pura e simplesmente, magicamente, nos vamos tornar prósperos. Portanto, meus amigos, isto era o que eu tinha hoje para vos contar. Agradeço muito a vossa presença e terem-me escutado. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada a todos e vemo-nos na terça-feira. Vamos fazer um direto no Instagram sobre o quê? Sobre a sanação da árvore familiar, como é que nós podemos, através da sanação da árvore familiar, que é uma técnica psicoterapêutica, eliminar alguns dos bloqueios que mais nos impedem de sermos felizes na nossa vida. Na quarta-feira vamos ter uma palestra muito difícil, que é uma palestra sobre radiações eletromagnéticas e o efeito das radiações na nossa saúde. E vamos lá ver como é que eu me safo com esta palestra. E depois, na sexta-feira, iremos ter uma palestra que não sei ainda do que é que vai ser. Portanto, muito obrigada a todos e até à próxima. Ai, não deixei que fizessem perguntas. Perguntas. Alguma pergunta? As perguntas do YouTube não as consigo ler aqui. Não consigo, nesta tralha tecnológica que eu tenho, ter aqui tantas perguntas. Fui clara, não é? Ou fui clara ou não perceberam nada. Espero que tenha sido clara. Bom.
muito clara. Estão-me a dizer aqui que fui muito clara. Muito bem. Perfeito. Então, até à próxima.